Olá, olá a todos, Ronaldo Paiva aqui e hoje, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens 6 e 7. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Item 6. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sob um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Item 7. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir-lhe ao encontro e, se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem: nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas de lábios o dizem e não do íntimo, porquanto ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, há descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que souberam, estão com a educação feita. As segundas tudo têm de aprender, então com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira porque lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é deste século, tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu.
Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Queridos irmãos em Cristo, fiquem agora com os comentários da sugestão de leitura do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Bom dia a todos. Vamos para mais estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, continuando o 19º capítulo, A Fé que Transporta Montanhas, e hoje com os itens 6 e 7. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Kardec escreve sobre a fé religiosa, que significa a crença nos dogmas particulares das diversas religiões, que têm seus artigos de fé. A fé religiosa pode ser raciocinada, fruto da razão, ou cega na aceitação dos seus dogmas como revelação divina. Assim, a fé cega nada examina, não duvida da verdade, mesmo nas ideias absurdas que contrariam a natureza das coisas. Essa fé, em determinadas situações, produz o fanatismo e, quando baseada no erro, acaba por desfazer-se. A fé que se torna firme e sólida é a que tem a verdade, por base a verdade, porque então permanece até com o progresso do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é na plena luz. E foi essa frase que Kardec nos direciona. Nos é sabido que cada religião se julga na posse exclusiva da verdade. E Kardec também afirma que preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Daí, meus irmãos e minhas irmãs, daí é que está a grande diferença entre as religiões e o espiritismo. Essa doutrina religiosa, pelas consequências morais que provoca, que nos permitimos ser guiados com princípios racionais que devem ser aceitos pela razão de cada um e não como dogma da fé. A fé raciocinada é aquela que vem da compreensão daquilo que se crê. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. São essas palavras que devemos examinar. Apoia-se nos fatos, não deixando margem para dúvidas. Crê-se porque se tem a certeza, é só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É nessa fé que estimula nossa percepção nas leis divinas, na justiça, na sabedoria, na necessidade. Nos estimula também a perseguir a meta de nos melhorarmos a cada dia, nos melhorarmos no caminho da perfeição como Jesus vivenciou, colaborando com a evolução da humanidade terrena, encarnados e desencarnados. Kardec comenta o dito popular que a fé não se prescreve, o que significa que a fé não pode ser imposta, visto que ela tem de vir como resultado de um trabalho individual, interno, racional. Assim, a fé nas verdades espirituais é adquirida e desenvolvida
por todo aquele que se dispõe a fazê-lo, porque sente em si mesmo que a vida não pode estar circunscrita aos poucos anos que se vive em uma existência, em uma única existência. E quem procura com sinceridade, encontra e desenvolve dentro de si. Existem pessoas que dizem não conseguir ter fé, apenas do seu desejo em realidade. Não procuram enxergar as provas das verdades espirituais que estão ao seu redor. Procuram uma fé que se adapte à sua maneira de ser. Mas somos nós que devemos ir a esse encontro, buscar desenvolver essa fé com nossos raciocínios, sensibilidade, que Kardec denominou como maturidade do senso moral. Nos fatos da própria natureza, sem preconceitos, com a mente indagadora, aberta a tudo ver, a tudo observar, a tudo analisar, para que possamos melhor decidir, melhor escolhas, melhor livre-arbítrio. Muitas pessoas têm mais facilidade para desenvolver a fé nas verdades espirituais, porque já a trazem de vidas anteriores. Outras pessoas ainda têm de fazer esse trabalho interno de autoeducação. A fé raciocinada, ela é compreendida pela autoeducação, no esforço de encontrar as provas de que necessita para tal. Mas é sempre uma questão de tempo e de vontade, porque nenhuma ovelha das que o Pai me confiou se perderá. Não podemos esquecer disso. E o Espiritismo veio para auxiliar o progresso moral da humanidade, com princípios baseados em fatos naturais que levam o homem a adquirir a fé raciocinada, fruto da compreensão dos fatos. Essa fé leva o homem a sentir-se realmente um filho de Deus, com capacidades e possibilidades de desenvolver-se sob a proteção do Pai, proteção de Jesus, a proteção dos espíritos mais evoluídos e trabalhar em benefício de si e dos que estão à nossa volta. Na escala evolutiva, mas sempre em progressão constante. Não mais a fé cega que impede o homem de fazer uso dos seus raciocínios e do seu livre-arbítrio, porque isso são dados por Deus, mas a fé, fruto do esforço em seguir, compreendendo o porquê, o como e o para quê, vivenciar cada ensino de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa paz podem ser planejadas, mas os primeiros passos serão sempre escolher o caminho do bem e, em seguida, identificar o que em nós está em desarmonia com o bem que desejamos, em desequilíbrio com o universo. Não há cobrança de tempo, e será com a persistência em eliminar de nós as atitudes e pensamentos que nos atrapalham a caminhada e, finalmente, conquistarmos as qualidades que nos faltam, as virtudes que preencherão o vazio que sentimos. É trabalhar com dedicação, com persistência, com amor, com paciência, conosco mesmo. Isso chamamos de autoeducação. E será com a fé raciocinada, inabalável, esse sentimento que nos alinha ao divino e que nos impulsiona a seguir sempre. Que a paz de Jesus esteja conosco em mais um dia, que possamos refletir sobre o que estamos buscando,
como estamos buscando e para que estamos buscando. Que Jesus nos abençoe mais um dia. Que assim seja.